Boa noite aos internautas da TV Estadão. Estamos aqui para fazer a correção ao vivo com os professores do cursinho da Poli do primeiro dia da segunda etapa da FUVEST. A FUVEST começou esse domingo, foram cerca de 29 mil candidatos para fazer a prova agora da segunda fase. Nesse primeiro dia nós tivemos a prova de redação e 10 questões de português no primeiro dia de prova. Nós estamos com a professora Andréa Lanzara, que é do cursinho da Poli. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Estamos também com a Amanda Pacheco, que fez a prova essa tarde, veio para cá para a redação da TV Estadão para comentar a prova com a gente e está tentando o curso de Ciências Sociais, não é isso, Amanda? Isso. A professora Andréa Lanzara vai comentar conosco a prova de redação. Os internautas podem participar, podem enviar dúvidas ou comentários usando a hashtag EstadãoFuvest. Pelo Facebook, pelo Twitter, que nós vamos fazer as perguntas à professora e vamos tratar agora da redação com a professora Andréa. Professora, o tema da redação esse ano foi camarotização da sociedade brasileira, a segregação das classes sociais e a democracia. Isso. O FUVEST trouxe um termo novo aí para a maioria dos candidatos, esse termo da camarotização, né? Como é que a senhora avalia esse tema da redação da FUVEST 2015? Bem, tema excepcional, muito interessante, muito pertinente, a cara da FUVEST, um tema bastante apropriado para o que estamos vivendo hoje na sociedade brasileira. A FUVEST ela trabalha com abordagens mais reflexivas, mais filosóficas, mas sempre extraindo essa filosofia, essa reflexão de algo que estamos vivenciando. Então, é um tema típico da FUVEST, ao contrário do ano passado, né? O ano passado, né, os estudantes foram surpreendidos. Só para lembrar, o tema do ano passado foi envelhecimento populacional, a questão dos idosos. Isso, a questão da Seguridade Social. Uhum. Foi um tema que causou grandes surpresas. Esse ano não, um tema bem típico da FUVEST. Uhum. Bem interessante o tema. Amanda, você fez a segunda etapa também no ano passado, enfrentou esse tema difícil aí que a professora Andréa mencionou. Quando você viu esse tema na prova de redação, a gente tinha aqui quatro textos de apoio, inclusive um texto do professor Michael Sandel, da Universidade de Harvard, que traz esse termo de camarotização, e outros de jornais, etc., que tratam um pouquinho da segregação de classes sociais, trazendo esse debate. Te pareceu mais fácil ou mais difícil que o tema dos idosos no ano passado, Amanda? Esse tema comparado com o tema do ano passado foi mais fácil, sim. Eu acho que para um aluno politizado, que ele pensa fora da... Think outside the box, né? Pensa fora da caixa, que ele busca se inteirar dos problemas sociais, do que realmente vem acontecendo na sociedade brasileira atualmente, tirou de letra, minha opinião. Os professores dos cursinhos sempre falam para ter uma leitura atualizada de jornais, de revistas, ler livros que não são daqueles 9 da lista obrigatória da FUVEST, né? Fez diferença para tratar desse tema? Fez diferença ter um repertório além daquele que é trabalhado mais tradicionalmente no ensino médio, professor? Muita diferença. Sempre faz. Muito interessante foi a maneira como a FUVEST trouxe para a gente questões como a Copa do Mundo, em que houve, né, a área VIP, o camarote, questões como os 50 anos do golpe político-militar. Né? Temos de discutir em que democracia nós vivemos. Né? A questão das eleições, né, dessa polarização. Então, essa segregação de classes, ela está presente, esteve presente nos assuntos desse ano, nas pautas jornalísticas, mas a FUVEST trouxe tudo isso de uma maneira indireta. Então, é sempre importante que esse aluno esteja, que o candidato esteja antenado, formule um repertório e que tenha esse viés crítico. Isso é muito importante para um vestibular da FUVEST, para um vestibular como esse da FUVEST. Numa prova desse tipo, professora, quais são os riscos do aluno se posicionar sobre esse tema, trazendo argumentos favoráveis ou contrários, do ponto de vista ao espaço reservado em locais públicos? Cita aqui shows, estádios de futebol.
que tem a ver com essas discussões que foram feitas ao longo do ano, até da Copa do Mundo, outros temas que apareceram nos jornais. Quais os riscos no momento que o aluno deve construir os argumentos para se posicionar sobre isso? O grande risco aqui é que o aluno se posicione contra a orientação argumentativa dada aqui, né, por esse recorte temático. Então, nós vivemos, os estádios de futebol viraram arenas, consegue ir a um show quem paga muito para isso. Então, há uma crescente elitização dos espaços públicos. Não há como negar. Né? Então, um aluno que se posiciona de maneira diferente, ele pode cometer um erro de coerência, né? Mostrar que ele não conhece o mundo, mostrar que ele não está informado. Então, a grande facilidade desse tema é que esse recorte direcionou o aluno para refletir, para comentar sobre uma realidade que ele vivencia. É o grande diferencial desse tema aqui. Mais direto ou indiretamente, são questões que estão no cotidiano dele. São questões que estão no cotidiano. Então, uma argumentação que seja pautada contrária a essa ideia de que vivemos uma sociedade que está segregando cada vez mais, criando uma espécie de aristocratização dos costumes. E que prejudica a democracia. E que prejudica, exatamente. Né? Negar isso é perigoso demais. Né? É paradoxal. Nós vivemos... O que é a democracia? Né? Então, esse candidato pode cometer um deslize, uma inadequação de coerência. Que estratégia que você usou, Amanda, no texto que você fez hoje à tarde, para discutir essa questão dessa elitização dos costumes, trazer esse debate sobre a democracia dentro de momentos tão comuns quanto ir a um show, ir a um estádio de futebol? Então, para fazer a redação, eu geralmente faço uma pautazinha antes, assim, numa página que dê para fazer, exponho a tese que a FUVEST pede, a tese não, desculpa, o tema, coloco a minha tese, escrevo argumentos que eu acho essenciais e que não podem faltar na minha redação, e assim eu passo para o rascunho. Então, relacionado a esse tema, eu pautei assuntos como política, que eu não podia deixar de falar, que por mais que a camarotização seja um termo bem físico, ela também gera uma segregação ideológica. Então, eu achei importantíssimo citar isso. Coloquei aspectos históricos da sociedade brasileira também, que é uma sociedade que é politizada, é hierarquizada desde o princípio. Então, isso foi refletindo atualmente como a camarotização é um reflexo disso. E assim eu vou conectando meus argumentos no rascunho, releio, vou acrescentando conjunçõezinhas que vão faltando, vou analisando os errinhos de português e aí eu faço a versão final. Só que sempre eu recomendo fazer essa pautazinha antes. Não tem erro. Ela te ajuda ali a dar um norte... Uma organização. Das ideias que você vai tratar ao longo do texto e como usá-las. Quem é estudante sabe que o que pega mais em redação é o que a gente chama de síndrome de papel branco. Então você olha, como eu vou começar? Então se você já expõe na sua mente os argumentos que não podem faltar, seu posicionamento em relação ao tema, então isso já te norteia, já ajuda muito. Nós falamos aí dos riscos do candidato negar, se posicionar em relação a esse fenômeno, negá-lo ou trabalhar de uma forma não coerente aos textos que foram trazidos, os textos de apoio que foram trazidos pela banca da FUVEST. Um tema como esse, que é muito abrangente, quais são os riscos de que o aluno fuja do tema, professora? Que caminhos que ele pode ter tomado que seriam prejudiciais em relação à proposta que foi feita? Em relação a essa proposta deste ano, o candidato dificilmente vai fugir do tema ou tangenciá-lo, né, como nós costumamos dizer, porque é um tema mais fechado, ele está mais fechado. Do ano passado ele foi mais abrangente. Do ano passado havia maiores riscos do candidato fugir do tema. Esse ano não. Esse ano o candidato, qualquer abordagem que
que fosse possível falar de diferença social, falar da diferença, né, de espaços, de como as pessoas estão deixando os espaços públicos e cada vez mais frequentando espaços privados. Então, qualquer elemento que o candidato trabalhasse nesse sentido, ele já estaria dentro da ideia de camarotização, né, da ideia de segregação social. É importante lembrar que a ideia da segregação social, ela estava colocada no tema com a questão da democracia, né? Então, é importante, aquele candidato que questionou o sentido da democracia na qual vivemos, é um candidato que conseguiu mostrar um domínio de leitura da proposta, né? Porque algum risco aqui era do candidato só falar de segregação sem trabalhar a questão da democracia, né? Então, sem questionar que espécie de democracia que nós vivemos, né? Será que os direitos são para todos ou esses todos são alguns? Né? Então, o candidato que trabalhou a segregação e relacionou com essa questão da democracia e que questionou a democracia atual, porque, veja bem, havia 4 textos e o último texto da coletânea falava de uma outra época, em que havia, né, na escola um compartilhamento, né, uma troca entre pessoas de diferentes classes sociais. Então, veja, essa questão é muito interessante, essa questão da segregação, embora ela seja histórica, né, embora ela tenha raízes, ela é muito atual, né? Porque é uma questão que fora impulsionada por um, né, excesso aí de consumo, né, pela economia emergente. Então, as pessoas vão consumindo cada vez mais e criando ilusões, né, querendo cada vez mais, né, adentrar espaços privados. Só para lembrar, esse último trecho é um depoimento de um professor que dá aula hoje em universidade. Conta um pouco da escola que ele estudou alguns anos antes, né? Conta do ensino fundamental e ensino médio, como que foi esse processo, né? E do ponto de vista de linguagem, aí, não propriamente do tema, quais são as exigências que a FUVEST faz na construção desse texto, no encadeamento da introdução, desenvolvimento e a conclusão do texto, encadeamento dessas partes do texto e da linguagem? Evitar uma linguagem rebuscada, ser mais objetivo? Que exigências que o candidato deve seguir para se dar melhor na prova? Olha, é sempre bom que o candidato obedeça a norma culta escrita da língua portuguesa, né, que é a utilização da linguagem adequada para esse tipo de texto, né, que tem um caráter mais formal. É importante que o candidato desenvolva uma estrutura de raciocínio que pode tanto ser dedutiva, a dedutiva é a clássica, né, a mais ensinada, a mais utilizada, em que o candidato parte da tese para os argumentos, mas nada impede também do candidato desenvolver uma estrutura de raciocínio que parta dos argumentos para a tese, estrutura que a gente costuma chamar de indutiva. Normalmente, os candidatos partem da tese para os argumentos. Então, na FUVEST isso é mais livre, desde que o candidato sustente o seu ponto de vista com uma argumentação bem fundamentada, desde que ele mostre, né, informações que são que tenham ali uma progressão e que venham a acrescentar para uma conclusão. Evitar contradições, evitar circularidade, circularidade, né? Venham numa progressão para uma conclusão, ou seja, que o candidato acrescente, o texto informativo ele tem que acrescentar informações, ele não pode circular, né? O candidato, por falta de informação, muitas vezes repete a mesma ideia com outras palavras ao longo do texto. Nós chamamos isso de informatividade, né? Isso não cabe num texto de caráter dissertativo, que é informativo. Então, desde que o candidato consiga uma boa progressão textual, desde que o candidato consiga uma informatividade, tenha um repertório próprio de informação, isso é bastante valorizado para a banca, e desde que ele trabalhe uma argumentação que fundamente bem a sua tese, tranquilo, sem grandes problemas. E a dica que a Amanda deu é muito válida. Temos pessoas que estão nos assistindo que fizeram a prova hoje, mas vão fazer outras provas, ou eventualmente candidatos que vão ser candidatos agora nesse ano e no próximo.
É importante organizar essas ideias para ver quantos argumentos tem, de que forma que vai usá-los, né, Amanda? Isso aí funciona bem para você, né? Fiz para o Enem também, funciona demais. E eu acho que não tem erro, assim. Você, pelo menos, vai conseguir ter um texto bem articulado, bem feitinho. É o que chamamos de plano de texto. Um candidato nunca deve começar um texto informativo, um texto que trabalha com ideias, né? Diretamente no papel. Nunca. Do ponto de vista de abordagem, professora, a gente sempre faz uma comparação dos temas que são tratados na redação do Enem e da FUVEST. Nesse ano a gente teve no Enem o tema da publicidade infantil, foi proposto um debate sobre a publicidade infantil. Nesse ano a FUVEST a gente teve esse debate sobre a camarotização, democracia e segregação social. Como é que a senhora avalia esses dois temas no momento que esses dois exames têm pontos de aproximação, tem pontos em que eles marcam um perfil mais próprio? Como é que a senhora avalia os dois temas? São dois exames que têm um perfil bem definido. A FUVEST, que é aquele candidato que tem aquela capacidade mais crítica, né? O Enem, o candidato que é capaz de pensar a questão social, a diversidade, a proposta de intervenção, né, que a FUVEST já não pede. O Enem o Enem quer aquele candidato capaz de pensar, capaz de ter a competência de pensar em elementos e informações capaz de mudar a realidade. Então, são duas provas distintas, que pedem o mesmo tipo de texto, mas que têm perfis diferentes. Em relação, fazendo essa comparação, acho que o candidato encontrou, o candidato politizado, com essa visão crítica, encontrou menos dificuldade para fazer a redação da FUVEST do que para fazer o Enem. Eu acho que encontrou menos dificuldade para fazer a FUVEST do que para fazer o Enem. Você também achou isso, Amanda? Olha, eu não sei se menos dificuldade, mas eu acho que o candidato que estava preparado para um ia se sair bem na outra também. Porque eu achei os dois temas de um caráter bem social, assim. Como a FUVEST já expôs uma coletânea que mostra que há um problema e que o Enem pede para você analisar e apontar um problema e pedir uma intervenção, eu acho que meio que casou o tipo de texto, assim, o tipo de tema, desculpa. Então, eu acho que o candidato que se deu bem em um conseguiu ir bem em outro também. Agora, quem é menos politizado, quem se mantém ainda fora de uma realidade, que não procura saber o que acontece atualmente, aí complica. Existe um fundo de discussão que é próximo aí, então. né? Do ponto de vista, professor, da cobrança gramatical de regras da norma culta, a prova, isso foi a tônica da prova ou teve uma cobrança pequena? Mais uma vez, como tem sido cada vez mais constante, não só na FUVEST, mas nos vestibulares em geral, no Enem, a gramática tem sido menos exigida de acordo com aquele aprendizado tradicional que algumas instituições ainda insistem em tentar perpetuar. Não houve exigência com relação à terminologia técnica, aqueles jargões acadêmicos ou mesmo aqueles nomes difíceis que a gente encontra nos livros didáticos. Então, houve uma questão bem interessante sobre uma frase que dava título ou que servia, né, de discussão num artigo sobre a norma, sobre a reforma ortográfica, não é? Se eu não me engano, era São Paulo para ver jogo. Corinthians jogar. Isso, São Paulo para ver Corinthians jogar. É isso. Um texto de um colunista esportivo que, na verdade, está dialogando com um texto de outro que fala sobre a esquisitice da frase, né? Depois que você tira o acento diferencial do para, verbo, e que o diferencia da preposição, isso pode causar, né, em certas frases bem pontuais alguma ambiguidade, mas que nesse caso não era só isso, a frase ela fica feia mesmo, cresce quase como cacofonia, né, para ver. Então, a FUVEST, num dos itens, pedia justamente que o candidato, né, o estudante, o aluno, percebessem que era possível retrabalhar aquela frase de uma maneira que se evite isso que despertou
a indignação dos autores que se preocuparam com ela. Um dos itens, era o item B, se eu não me engano, pedia, na verdade, perguntava se o aluno concordava que seria possível alterar a ordem dos termos, a ordem das orações, enfim, ou mudar um dos termos, no caso a preposição. E era verdadeira essa afirmação, ali você tem uma oração principal, São Paulo para, e você tem uma oração subordinada, substantiva, adverbial final, para ver Corinthians jogar, que é a finalidade. Só que ela não usa esses termos técnicos, e, no entanto, quem estudou a gramática, quem aprendeu, e a gente ainda fala para os alunos, olha, o termo é esse, mas não precisa se prender a isso, precisa decorar esse termo, entenda o processo, entenda que existe uma relação entre essa, que é a principal, e essa que é uma subordinada que vai atribuir uma finalidade a ela. E se o aluno invertesse, ele saberia que seria possível isso, que isso se encaixa dentro das regras da nossa gramática, da gramática da língua portuguesa. Então, foi uma exigência gramatical que não fazia com que o aluno queimasse neurônios para lembrar nomes técnicos, porque o mais importante era a habilidade que ele deveria possuir para manipular aí a língua. Uhum. Nós destacamos algumas questões, professor, para que fossem comentadas dessas questões de português. Uma delas é logo a primeira questão da prova de português, que traz uma matéria de jornal, cujo título é Sem Teto usa topo de pontos de ônibus em São Paulo como cama. Além de um trecho dessa reportagem curto, foi uma marca dessa prova, os trechos não eram muito longos, das matérias de jornal, dos livros que foram trabalhados. Além desse trecho, a gente tem uma foto de uma pessoa dormindo em cima do ponto de ônibus, que tem publicidades ao lado, E a pergunta pedia justamente para fazer uma relação simbólica entre imagem, texto, etc. Como que o aluno poderia trabalhar essas questões na resposta, professor? Nós, professores de língua portuguesa, não cansamos de dizer para os alunos que a melhor maneira de você dominar a linguagem, seja com relação à interpretação, à gramática, à literatura ou mesmo à redação, é ler com muita frequência. Você vai pegando intimidade, vai assimilando a maneira dos autores, que cai na sua mão, nos seus olhos, como eles se expressam, então você vai absorvendo isso. Então, é uma maneira segura de você dominar a língua sem precisar decorar inúmeras regras, que também tem igualmente inúmeras exceções, enfim. E isso a gente percebe na própria exigência dos vestibulares atuais, como eles dão uma ênfase maior para a interpretação do texto. Então, aqui nós temos um exemplo de questão, entre outras 2 ou 3 dessa mesma prova, em que se exige a interpretação de como um enunciado pode ter mais de uma interpretação. E aqui ele casa uma imagem, um texto não verbal com um texto, com textos verbais. Esse texto verbal é tanto a reportagem, é um texto de jornal esse, com também dentro do texto jornalístico o testemunho, não testemunho, mas a declaração, a entrevista dada por esse morador de rua que dorme em cima desse ponto, e também o texto verbal do anúncio publicitário que aparece na imagem e que é do próprio ponto de ônibus, esses pontos moderninhos que estão aparecendo na cidade, bonitinhos, estilizados e tal. E é interessante a gente perceber aqui o jogo de palavras que é feito e que funcionam de uma outra maneira quando você lê a reportagem e vê a imagem. Conforto, segurança e beleza. Aqui os benefícios não são passageiros. E aqui você percebe que o benefício, num primeiro momento, é ser um abrigo confortável, atraente, não é para aquele que está esperando o ônibus. Então, ele não é só para abrigar, mas ele também tem um valor estético. Você olha, acha bonito isso, mesmo que você não fique esperando o ônibus ali embaixo. Então, você tem esses benefícios de embelezar a cidade, de abrigar aquele que está esperando o ônibus. Mas ele adquire um outro significado social, inclusive. A FUVEST ela insiste muito nisso, tanto na proposta de redação que vocês viram há pouco, como também pelo menos 3 questões dessa prova, há uma temática voltada para o aspecto social. Aqui a gente percebe isso, que é o morador de rua que acaba dormindo em cima desse ponto e até dizendo que é gostoso dormir nele.
né, que ele tem um vidro e tem uma tela embaixo e que dá a sensação de segurança de que não vai quebrar, não vai cair, e é uma maneira dele se sentir seguro, né, mesmo sendo um morador de rua, entre aspas, ele não dorme na rua, né, e aí é curioso porque você aí tem um outro benefício que o ponto tem, né, de ser um local mais seguro, mais confortável, digamos assim, não é para que a pessoa possa dormir. Então é aí que o aluno tem que perceber, né? Avaliar a imagem, que é o texto não verbal, com o texto verbal escrito, né? E aí ele tem que ter paciência para ler. Eu acho que de todos os textos aqui é um dos mais longos, ele nem é longo de fato, né? Mas um dos mais, ele pode até assustar, que você olha assim, tem quase a folha inteira, mas só a imagem ela já ocupa um espaço bastante considerável, né? E depois, há outro aspecto interessante que envolve mais a gramática, que é da variedade linguística. É aspecto em que a gente insiste bastante nas aulas de gramática. Não trabalhamos mais com a noção de português certo, português errado, mas naquilo que é adequado ou não adequado de acordo com o contexto histórico, social, geográfico, não é, em que uma língua verbal se manifesta. Antes não, antes existia aí uma padronização, uma visão de que a língua era homogênea, de que todo mundo tinha que falar e escrever do mesmo jeito. Então, o que deveria ser uma questão de erro de linguagem antiga, aqui a FUVEST deu um outro contorno para ela. Quer dizer, ela afirma que na fala desse morador existem recursos de informalidade, e ela dá um exemplo, que é o pra, que é a contração do para, da preposição, e pede que o aluno busque na fala desse morador, dessa pessoa que provavelmente não deve ter tido uma escolaridade elevada, não é, de que não tem acesso à informação de qualidade, que por isso, naturalmente, tem uma linguagem mais simples. Mas isso não quer dizer que ela seja errada, que ela seja inferior a outros padrões, é apenas adequado ao nível que ele adquiriu e à expressão do contexto em que ele faz parte, né? E aqui pede para você escolher, e aqui a gente tem opções, né? Por exemplo, quando ele fala aqui que às vezes usa cobertor, às vezes não usava, porque ele usa aqui, né? Por causa do calor de matar. Então a gente percebe que essa é uma expressão coloquial, uma expressão do dia a dia, não é, e que, portanto, já faria parte de uma linguagem mais informal, uma linguagem mais coloquial, mais cotidiana, né? Outro exemplo seria aqui também, onde é que ele fala aqui, cadê aqui, espera aí, catulata, não é? Então também é outra maneira de se expressar, que mais aqui, enfim, não é? Então tem pelo menos aí umas 3 possibilidades de respostas, ela queria 2, não é, para você mostrar essa informalidade. Quer dizer, mais uma vez, o falante percebe que dominar a língua não é dominar palavras difíceis, as regras gramaticais, mas ter consciência das inúmeras variedades que uma língua pode ter e saber compreender e se expressar em todas elas de acordo com o contexto. Ou seja, o que é adequado e o que não é adequado em determinados contextos, né? Então é bem legal que a FUVEST se preocupe com isso, assim como o Enem também se preocupa muito em fazer questões com esse nível de exigência. Amanda, na hora que você viu essa questão, você conseguiu fazer a leitura dessas informações textuais e não textuais e refletir sobre a adequação linguística? Deu branco em alguma coisa? Como que foi na hora H? Essa questão eu consegui. Eu acho que ela foi bem tranquila. É bem nítida, né, a contraposição da imagem e o que a publicidade vem ali trazendo. E dá para também se notar as marcas coloquiais do morador de rua, então não é uma questão trabalhosa, não. Ela é só ter uma leitura atenta mesmo, ser bem observador que dá. Uhum. Até uma certa ironia subentendida, né? Porque quando diz aí que os benefícios não são passageiros, de certa forma, esse morador está dormindo em cima do ponto de ônibus e isso deveria ser digamos assim, uma saída, uma prática temporária, né? Até que ele possa receber algum tipo de incentivo, oportunidade, enfim, não é para ter uma vida melhor e poder ter uma casa, não é? Mas, ironicamente, você percebe, então, que tem aí o fato do que deveria ser passageiro, que é o benefício desse ponto,
ser permanente, quer dizer, ele não tem perspectiva de sair dali, não é? Ele dorme sempre em pontos de ônibus, né? Ele até diz que escolhe determinadas regiões, centro, até fala da zona norte, mas sempre nesses pontos de ônibus, sempre na parte de cima, como se fosse algo permanente. Então, a prova explora a leitura dessas polissemias. Ela permite essa exploração, embora eu acho que seja já um nível assim mais aprofundado que não necessariamente precisaria ser colocado na questão, mas que poderia ser acrescentado também. Mas o mais importante era mostrar que o benefício que deveria exclusivamente ser abrigar o passageiro que está esperando um ônibus ou permitir que ele tenha uma visão do ponto de ônibus bonito, acaba tendo esse aspecto social, né? E também é irônico o fato de você olhar um morador deitado, não parece ser confortável, nem seguro e nem belo. Isso também é verdade. Entendeu? Então já é um choque, é uma contraposição entre a imagem ali nítida e o que está escrito ali. Você não olha, você não acha, ele não está seguro realmente, ele não está realmente confortável. E muito menos bonito isso. Então, o que é gostoso para ele, que como opção seria a calçada, para a gente parece muito desconfortável, né? Então. Acho que a intenção é essa, causar esse desconforto mesmo, né? Explora esse desconforto do candidato para que ele traduza isso nas respostas, né? Uma outra questão que a gente separou, que foi considerada difícil por alguns candidatos, que é a questão número 5. Traz um texto até, uma interpretação um pouco mais difícil, é um texto do Delfim Neto, do ex-ministro Delfim Neto, em que o candidato tinha que fazer uma leitura um pouco mais detalhada para conseguir resolver. Comenta um pouquinho essa questão 5 para a gente, professor. É impressionante, né? Como nessa prova também, direto ou indiretamente, houve uma ligação muito forte com política, né? Isso a gente percebe, de certa forma, um pouquinho na proposta de redação, não é? No texto de literatura do Garré, em que ele fala... Desde a primeira fase já tem essa tendência, já tem, né? esse viés, não partidário, mas de mostrar essa preocupação com questões políticas. Aqui nós temos o Delfim falando um pouco sobre o tempo em que ele foi deputado e que ele assistia, né, a outros deputados fazendo lá suas explanações na Câmara, de companhia de um colega dele, economista também, filósofo, que é o Roberto de Oliveira Campos. E mostrando que, embora algumas dessas explanações fossem exemplares, fossem interessantes, grandes fontes de aprendizado, de reflexão, outras eram uma perda de tempo, né? E ele mostrando aqui, enquanto ele que ouvia pacientemente, o colega dele já era um pouco mais sardônico, né? Mais irônico, mais sarcástico com esses maus oradores, maus congressistas, enfim, não é políticos. A gente até usa o termo bestialógica, né, para a linguagem em que a gente hoje popularmente chama de embromation, né, em que a pessoa não sabe muito bem o que falar e fica lá falando, usando termos difíceis. A figura mais emblemática e popular, talvez não tanto para gerações atuais, seja do Odorico Paraguaçu, né, daquela peça, depois novela, depois filme do bem amado lá do Dias Gomes, né, que mostra esse político verborrágico, prolixo, que adora usar termos para mascarar o mau caratismo, ou a incompetência, ou as duas coisas dele. E aqui é interessante porque o Delfim fala que no momento em que um orador, né, lá na Câmara foi se apresentar, né, ele tem toda uma coisa, né, quando ele diz aqui, um belo dia, né, a coisa já começa meio irônica, um falante conhecido deputado, né, agora eu fico imaginando quem, ensurdeceu o plenário, quer dizer, o cara tentando ganhar pelo grito, né, uma gritaria que entupiu os ouvidos do colega, a quantidade de sandices, aqui tem muita gente que infelizmente não associa a palavra sandice com insanidade, né? Ou seja, a sandice é a loucura, né? Quer dizer, o sujeito não falava nada com nada, né? A maneira de dizer aqui. Sandices ditas no longo discurso, quer dizer, falar uma bobagem num espaço de tempo curto não é suficiente, ele precisa ficar lá, né, meus povos e minhas povas, aquela coisa toda, de quem estava inventando um mundo. Isso é interessante, né? Aí você tem o caráter de, quer dizer, como ele não tem, um congressista, né, deveria ter um conhecimento de mundo, né, um domínio pleno da realidade, ele não tem, então ele fica inventando coisas, né? Enfim,
fez o Roberto reagir com incontida indignação. Quer dizer, qualquer pessoa que tivesse o mínimo de bom senso se indignaria. E soltou de supetão. Né? Supetão quer dizer, o Delfim não esperava esse bate pronto. Curto e grosso, como a gente costuma dizer, né? A seco. Delfim construiu um axioma. E aí as pessoas, né, os candidatos, principalmente mais jovens, marinheiros de primeira viagem, se assustam com palavras difíceis que aparecem nas questões, nos enunciados. Mas você vê que logo em seguida ele explica o que é isso, não é? Quer dizer, uma afirmação preliminar que deve ser aceita pela fé, sem exigir uma prova. Quer dizer, seria uma espécie de verdade universal, quer dizer, uma verdade universal, mas que se baseia não necessariamente em fatos comprovados cientificamente. Né? Então você produzem um axioma. E o dele foi esse: a ignorância não tem limite inferior. Então, quer dizer, parece que o degrau mais baixo a que um ser humano pode se submeter, a ser reduzido, ou se colocar, é o da ignorância, né? que tem, né, como etimologia a ignose, quer dizer, aquele que não tem um conhecimento. A gente até costuma utilizar de uma maneira muitas vezes errônea esse termo, né? Atribuir a qualidade de ignorante a uma pessoa bruta, uma pessoa violenta, às vezes, ai, que ignorante, mas na verdade ignorante é aquele que não tem um determinado conhecimento. Eu, por exemplo, sou totalmente ignorante em física quântica, né? Porque eu não tenho esse conhecimento, eu tenho muito pouco, não é? Mas isso não quer dizer que eu não tenha inteligência, não tenha capacidade para adquiri-lo. Só que aqui ele usa nesse sentido, ironicamente, né, mais pejorativo. Quer dizer, do sujeito que não tem conhecimento de mundo, não é? E que, portanto, se reduziu no papel de congressista ao degrau mais baixo que se pode ocupar. Né? Uma vez que, quer dizer, ele não tem mais para onde ir. Ele deveria saber o que está falando, ele deveria convencer pelas ideias, mas estava tentando convencer pelo grito, né? Porque as ideias não eram suficientes. E aí o Roberto acrescenta, e eu adoro essa expressão aqui, com a perversidade de sua imensa inteligência, né? Porque às vezes a gente é muito perverso quando nós fazemos considerações sobre o que os outros fazem ou falam. Com ele poderemos construir mundos maravilhosos. Então, quer dizer, grande parte, portanto, do conhecimento de mundo que as pessoas têm não é de um mundo real, é de um mundo imaginário. Daí a fonte de preconceitos, a fonte de perseguições, segregações, crendices, superstições, entre outras coisas, que fazem com que as relações sociais não se encaixem como deveriam. Então, quer dizer, em última análise, é um político que aparece numa câmara, numa assembleia, enfim, e que não sabe o que está fazendo ali, usa verba do nosso dinheiro, usa o tempo de outras pessoas que poderiam estar lá fazendo alguma coisa efetiva para a sociedade, e até lembra um pouco, lá nos primórdios da democracia grega, aqueles sofistas, né, que eram também sábios, que muitas vezes, através de axiomas, quer dizer, através de falácias, muitas vezes também, quer dizer, de afirmações não passíveis de comprovação, acabavam criando uma aura de sapiência. Quer dizer, quando você fala muito, fala alto e muitas vezes também fala com palavras difíceis, parece que você sabe o que está falando, mas isso impressiona a maioria dos ignorantes. Mas uma estratégia também para usar um texto que não se refere ao tempo atual, mas fazer uma crítica atual também, né, professor? Uma estratégia comum nesse tipo de texto da FUVEST, né? Então, era uma questão difícil, né? Porque quando ele diz aqui, explica que o axioma, quer dizer, essa verdade que você aceita, mesmo que sem comprovação, não é, tornaria construir mundos maravilhosos possível. Não é? Então, seria justamente, quer dizer, uma verdade. Eu estou aceitando isso. E é a verdade para aquele deputado que estava falando pelos cotovelos. Então, quer dizer, a partir do momento que ele aceita isso, então ele pode falar o que ele quiser e criar o mundo em que ele quer acreditar, ele acredita realmente naquilo, e enganar as pessoas que querem acreditar naquilo também. Né? E aí você tem muitos políticos que fazem promessas que nunca são cumpridas, muitas delas extravagantes, impossíveis, não é, que pessoas que têm um senso crítico mais apurado conseguem perceber, mas a grande massa, digamos assim, manipulável, não consegue perceber isso. Nem sempre percebe. E daí esses mundos maravilhosos que podem ser criados. Uhum. E é por isso que, de certa forma, você tem uma sociedade tão desigual, com tantos desmandos, né? A diferença entre a política, que é a preocupação com a polis, e a politicagem, que é a má política, a má gestão, a corrupção, a incompetência, enfim, né?
essa questão ela é meio que uma pegadinha, assim, né? Porque são duas obras que elas pertencem a uma mesma escola literária, bem próximas, assim, só que quando você pega elas pelo viés do pensamento filosófico e científico, elas se contrapõem. Porque na obra de Machado, ele usa o humanitismo para satirizar um pouco esse viés da época, filosófico e científico. E já no Curtiço, não. Essas linhas de pensamento, elas são bases para a construção do livro. Então, as personagens, elas são construídas de acordo com tal pensamento, que é o determinismo na época, e o destino delas também é relacionado a isso, como se o meio fosse defini-las. E então, são obras que deveriam ser mais parecidas, só que nesse sentido elas se contrapõem. Temos duas obras aí do século XIX que o candidato que estivesse menos atento poderia achar que havia pontos de convergência nessas linhas de pensamento das duas obras, né, professor? Mas, na verdade, ele tinha que fazer essa distinção que a Amanda mencionou, né? Exatamente. Espera-se, e isso... As pessoas sempre entendem as coisas de jeito muito absoluto, né? Sabe? Tem que ser daquele jeito, elas não conseguem flexibilizar. Então, se o Machado de Assis é um autor realista, então ele só pode se prender à realidade. E como assim o narrador está morto? Ou ele é um realista, os realistas são cientificistas. Então, o Machado tem que se prender àquelas ciências da época. Só que o Machado é um autor muito diferenciado para a época dele. Então, o que ele faz através da personagem Quincas Borba, que cria essa filosofia da humanitas ou humanitismo, é uma paródia, é uma espécie de coxa de retalhos entre todas aquelas filosofias que estavam em voga na época, aquelas ciências, o darwinismo, o positivismo, o determinismo. Então ele mistura tudo aquilo e coloca nessa personagem como uma homenagem, né? Afinal de contas, não dá para você ignorar a importância desses sistemas de pensamento, mas, ao mesmo tempo, também é uma paródia aos autores, principalmente naturalistas, que se prendem demais a essas linhas de pensamento, né? Quase que de maneira ortodoxa, canônica, não é? E o Aloysio é um desses autores, né? Os naturalistas eles são muito mais radicais, digamos assim, em seguir essas ciências que, para eles, são quase como doutrinas. Agora, o Machado, como ele naturalmente ele é mais cético, né? Então, ele mostra que existe uma importância, que existe uma validade, mas, ao mesmo tempo, também não existe uma infalibilidade. Quer dizer, elas são falhas, elas têm certas contradições. Então, em vários momentos de Memórias Póstumas de Brás Cubas, isso aparece quando o próprio Brás justifica o mau caratismo dele, dizendo que foi criado por um pai que o mimava, uma mãe que era omissa, que jogava nas mãos de Deus a responsabilidade de educá-lo, um tio que era padre por conveniência, outro que era um depravado. Então, por isso, ele se tornou um sujeito que não prestava. O determinismo diria isso, olha só, ele não presta porque ele foi criado desse jeito, o meio o tornou assim e tal. Só que o Machado mostra, né, através das suas obras, que apesar dessas pressões do meio, do momento, da hereditariedade, que influenciam sim, não dá para negar o nosso comportamento, ainda assim a escolha é nossa. Então o Machado já está quase flertando aí com o existencialismo, né, com a responsabilidade que o sujeito tem diante das decisões que ele toma. Né, daí a análise mais psicológica, né, mais em nível de consciência que o Machado faz. Então, é mais uma paródia ao humanitismo do que, de fato, uma convicção naquelas ciências. O que o Machado faz através do personagem. Tanto que o personagem fica louco no final, né? Fica demente. Antes de morrer, ele fala uns disparates, umas coisas moralmente absurdas. Né? E agora, em O Curtiço, não. Em O Curtiço, por mais absurda que seja uma coisa, o autor tem convicção naquilo. Né? Por mais perverso que seja a perspectiva com que ele retrata uma personagem, seja a bertoleza ou a decadência do Jerônimo, ele faz isso explicando como parte de um processo natural. Ligado àquele momento histórico literário. Né? Exatamente, ligado, não é? Já uma vez que os naturalistas se prendiam mais a isso. Isso tem a ver com o contexto de meados do século XIX para o final, que é o
da segunda revolução industrial, em que as estéticas de caráter romântico vão perdendo força, a imaginação, a emotividade vão sendo deixadas de lado, e o compromisso do escritor, né, do autor, como um cientista social, de acordo com o que o Zola diria, o Taine, não é, que é o filósofo do determinismo, diziam que o escritor tinha um papel de cientista social, então tinha que se prender à realidade. E o Machado já relativiza um pouco isso. Então, a gente até fala nas aulas, né, a gente costuma estudar junto, né, realismo e naturalismo, mas sempre deixando claro que são estéticas irmãs, que têm muitas coisas em comum, mas que também têm algumas diferenças significativas. E uma delas é justamente essa, né, os naturalistas se prendem muito mais a essas ciências, praticamente escrevem romances de tese, enquanto os realistas têm uma liberdade, digamos assim, maior, né, de relativizar a importância dessas formas de pensamento. Perfeito. Ok, professor, muito obrigado, professor Cláudio Caus. Amanda Pacheco, a estudante que veio aqui nos acompanhar. Obrigado aos internautas que nos acompanharam até agora na TV Estadão. Amanhã nós voltamos, depois do segundo dia de provas, da segunda fase, nós vamos voltar a comentar as questões com os professores do cursinho da Poli. Muito obrigado, uma boa noite.